O Congresso Nacional abriu hoje o ano legislativo. Um dos temas mais importantes em pauta é o processo no Conselho de Ética contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Hoje, o primeiro vice-presidente, deputado Valdir Maranhão, acatou um recurso que determina a volta do processo para a fase de discussões. O repórter Paulo Leite dá os detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Paulo. Oi, Catiúcio, Guilherme, boa noite para vocês e boa noite a todos. Bom, o Conselho de Ética foi notificado hoje sobre essa decisão aí, que foi tomada no dia 22 de dezembro do ano passado. Demora que causou estranheza, segundo o próprio presidente do Conselho de Ética. Bom, na prática, essa decisão anulou a votação que foi tomada no fim do ano passado, que permitiu a abertura de um processo de investigação contra o presidente da Casa, deputado Eduardo Cunha. Essa votação vai ser retomada amanhã, com possibilidade de novos pedidos de vista. Bom, para terminar, o relator desse caso, o deputado Marcos Rogério, falou hoje que decidiu não recorrer da decisão para não atrasar ainda mais esse processo. Um recurso, nesse momento, com a CCJ não instalada ou com a mesa agindo como está agindo, é risco de maior perda de tempo. É risco de um travamento ainda maior do andamento desse processo. E na abertura da sessão do ano legislativo, a presidenta Dilma falou sobre as principais propostas do governo para 2016. A presidenta foi vaiada e também aplaudida. Tapete vermelho no Congresso para a retomada dos trabalhos. O presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, e a presidenta Dilma Rousseff foram recebidos pelos presidentes do Senado e da Câmara. A presidenta Dilma fez um balanço das ações do governo e pediu apoio na aprovação de propostas do ajuste fiscal. No plenário, deputados da oposição seguravam faixas e cartazes contra a CPMF e um boneco do ex-presidente Lula vestido de presidiário. Ao falar da recriação do imposto, a presidenta foi vaiada e, na sequência, aplaudida. As principais medidas temporárias são a aprovação da CPMF e a prorrogação da desvinculação de receitas da União pelo Congresso Nacional. Parlamentares voltaram a protestar quando a presidenta citou outras propostas, como a que libera o uso do FGTS como garantia de empréstimos. Vamos também encaminhar ao Congresso Nacional proposta de alteração da legislação do Fundo de Garantia, para que os trabalhadores possam utilizar a multa rescisória e até 10% do saldo de sua conta como garantia em operações de crédito consignado. A presidenta ainda falou sobre a reforma da Previdência. A proposta que será encaminhada ao Congresso terá como premissas o respeito aos direitos adquiridos e levará em consideração expectativas de direito, envolvendo, portanto, um adequado período de transição. E também do apoio do Congresso para que não falte dinheiro no combate ao Aedes aegypti. Todo o meu governo está engajado no enfrentamento dessa emergência. Não faltarão recursos e tenho certeza que contarei, neste caso, com a sensibilidade do Congresso. Na hora da fala do presidente da Câmara, ouviu-se um grito de fora Cunha no plenário. O presidente do Senado, Renan Calheiros, prometeu empenho do Congresso no enfrentamento da crise econômica e a votação de pautas polêmicas que desagradam o governo, como terceirização da mão de obra e fim da obrigatoriedade de participação da Petrobras no pré-sal. Ele também elogiou a ida da presidenta ao Congresso. Devemos agradecer a honrosa presença da presidente da República a esta solenidade. É, sem dúvida, senhora presidente da República, uma demonstração de quem busca o diálogo e procura soluções. A presidenta Dilma Rousseff só havia lido a mensagem do governo pessoalmente aqui no Congresso em 2011. Nos anos posteriores, enviou representantes. Os parlamentares aliados minimizaram as vaias, disseram que a presidenta foi bem recebida e demonstrou disposição para o diálogo. Já a oposição criticou as propostas apresentadas e não se sensibilizou com a visita. O que nós vimos hoje no Congresso Nacional foi uma presidente da República muito mais em busca de uma fotografia do que na busca do resgate da sua própria credibilidade. A presidenta foi bem acolhida e, majoritariamente, o Congresso viu no gesto da presidenta um novo momento da relação dela com o Congresso.
Vamos conversar com Luiz Nassif, que está em São Paulo. Nassif, boa noite. A proposta de ajuste fiscal do governo depende, obviamente, do Congresso. Que balanço você faz das propostas e das reações de deputados e senadores até agora? Olha, Guilherme, a ida da presidente ao Congresso mostra uma mudança que está ocorrendo aí no seu estilo. A própria questão do conselhão, o encontro do conselhão, mostra uma abertura maior. Ela, internamente, ainda, as informações que chegam de lá, é que ela ainda não tem muita paciência para parlamentares, para conversar com parlamentares. Outro dia deixou a bancada do PDT esperando, cancelou, mas está ocorrendo uma mudança de rumo no estilo da presidente de governar. E o fato dela ter ido pessoalmente, e você ter no mesmo ambiente lá, o presidente do Senado, da Câmara, do Supremo e a presidente da República, passa um sinal, vamos dar um desconto aí para o presidente da Câmara, mas simbolicamente o presidente da Câmara passa um sinal de que as autoridades, aqueles responsáveis pelo país, começam a se entender. Em relação às propostas, tem uma proposta que é central, ela é fundamental para poder estabelecer um mínimo de equilíbrio macroeconômico, que é a CPMF. A questão da Previdência, os efeitos vão ser nos próximos 10, 20 anos. Eu não entendi também por que pega uma agenda complexa dessa, que não tem urgência para colocar nesse momento. Mas a CPMF é fundamental. Agora, a alegação do líder da oposição, aí, o presidente do PSDB, Aécio Neves, que ela foi para aparecer na fotografia, qualquer atuação de presidente, a imagem pública do presidente tem um simbolismo muito importante. E esse simbolismo foi de acatar aí o primeiro dia das ações do Congresso para essa aproximação. Então, vai depender muito da oposição ter uma postura menos destrutiva, assim, para você conseguir equilibrar minimamente as contas fiscais para poder sair desse atoleiro que nós estamos. Nassif, agora eu tenho outra notícia, em seguida você volta para comentar. Até já. A produção da indústria brasileira caiu 8,3% no ano passado. É o pior resultado desde 2003. O dado foi divulgado hoje pelo IBGE. O principal impacto negativo veio da fabricação de veículos automotores, com uma queda de quase 26%. Nassif, algum sinal de recuperação à vista? Olha, ainda não tem esses sinais claros aí, mas quando você pega essa questão dos veículos, o que acontece? Você compra, as pessoas compram um carro, levam anos para renovar aquele carro. Quando você estabelece subsídios, as pessoas antecipam a compra. Antecipam a compra significa que não vão comprar mais à frente. Então, digamos, o ponto central que você tem para destravar a economia é o pré-sal. Essa questão da lei de leniência abre um bom espaço. É a questão do comércio exterior, com o câmbio bem competitivo hoje, não só aumentam as exportações, como a substituição de importação. E estamos aguardando a questão das concessões, que vão ser os 3 pontos que vão permitir destravar a economia. Em dezembro foi um pouco melhor essa área industrial, mas ainda sente os efeitos. Essa questão de que chegou no fundo do poço não está claro ainda. Pode ser que estejamos chegando, mas desse conjunto de medidas, e daí a questão da CPMF, ela é essencial, porque o investimento público tem um papel relevante, até como complementação ao privado, mas são esses 3 pontos que vão permitir destravar a economia. Por isso que a CPMF tem um papel central nesse momento. Luiz Nassif, muito obrigado, uma boa noite.